E se a ciência moderna de Mitsunari Tokugawa fosse longe demais, depois de trazer de volta o espadachim Musashi Miyamoto e o Homem das Cavernas Piccolo, o Japão agora presencia o retorno de algo divino. Eles trouxeram de volta Sansão, o juiz de Israel. Ele é uma calamidade enviada para julgar. Hospedado na arena de Tokugawa, o cheiro de carne nova atrai os predadores modernos. Mas será que os punhos de Baki podem ferir alguém cuja força vem do próprio Criador? Hoje vamos escalar Sansão no verso de Baki, fase por fase, até o ápice. Sansão será inserido no universo de Baki-Hama e sua jornada será analisada em 5 níveis. Cada nível representa uma fase diferente do verso, do escalão mais baixo até o topo absoluto. A regra é simples: se Sansão vence um nível, ele avança. Se ele encontra um oponente que supera sua força com técnica, velocidade ou letalidade, a jornada termina ali. E ao final de cada nível será definida a probabilidade de vitória para revelar com clareza até onde Sansão iria no universo de Baki-Hama. E para traduzir isso para o universo de Baki, eu vou usar uma métrica simples: força, resistência, velocidade e inteligência de combate. Força. A primeira marca de Sansão é a força, e não é a força de academia, é a força de história. A Bíblia descreve Sansão rasgando um leão com as mãos nuas, como se aquilo fosse nada, e não para aí. Quando tentam prender Sansão com cordas e correntes, ele arrebenta como se o que segurasse ele fosse frágil demais para merecer respeito. Sansão carrega os portões de uma cidade como se fossem nada, portões que chegam a pesar toneladas. Na nossa leitura, isso é algo impossível. Algo que você não carrega, você arrasta com máquina. E o feito que fecha essa categoria é o mais absurdo. Sansão derruba um templo inteiro ao empurrar suas colunas. Mas, se aquele templo comportava milhares de pessoas, a estrutura inteira provavelmente estava na casa de centenas de toneladas. Na nossa projeção, algo como 600 a 1000 toneladas, dependendo do tamanho e da construção. Ele derruba isso apenas usando as mãos. Esse é o nível de força que entra na nossa análise. Resistência e durabilidade. Agora, resistência, porque não adianta ter força se você cai rápido, e Sansão não cai rápido. O texto bíblico coloca Sansão enfrentando uma multidão sozinho. Ele luta contra 1000 homens e continua em pé. E isso aqui não é só força, isso é fôlego, é a tolerância à dor. É o corpo que aguenta continuar funcionando quando já era para parar. E quando ele carrega aqueles portões por uma longa distância, isso não é um levantamento, isso é marcha com carga extrema, é resistência aplicada. Sansão não é só forte, ele é forte por muito e muito tempo. Velocidade. Agora, a parte delicada. Velocidade. A Bíblia não dá um número, não mede metros por segundo, então isso eu vou ser totalmente honesto. Isso é uma suposição para análise. Mas, se Sansão conseguiu lidar com uma luta caótica contra muitos homens, se ele conseguiu se reposicionar, reagir, perseguir, atacar e sobreviver, então ele não pode ter velocidade de alguém comum. Por isso, para a nossa comparação, eu coloco Sansão com explosão e corrida no nível de atleta de alto rendimento, algo entre 40 e 44 km por hora. E pense nisso por segundo. Não é só alguém muito forte vindo na sua direção, é alguém forte vindo na sua direção, rápido o suficiente para te alcançar, antes de você entender o que aconteceu. Inteligência. E por último, inteligência. Sansão foi o juiz de Israel por 20 anos. Isso significa liderança, significa decisão, significa estratégia. Ele não é só um touro, ele sabe usar o ambiente, sabe escolher posição, sabe transformar o cenário em arma. A fraqueza dele não é a falta de capacidade, a fraqueza dele é a soberba em momentos fora do combate. Mas, dentro da luta, Sansão é mente focada. Então, é isso. Quando Sansão entra no verso de Baki, ele entra com 4 coisas:
Força impossível, resistência monstruosa, velocidade de atleta e inteligência prática de guerra. E agora que a régua está definida, a gente pode começar o verdadeiro massacre. Nível 1. Iniciamos com o combate do escalão inicial do verso de Bach, mas não se engane, ambos são muito além do que qualquer humano normal. Contra Ali Jr., um boxeador de elite que exige trocas de soco e técnicas refinadas, o cenário é cruel. Em um mundo onde força e precisão decidem o vencedor, que parte leões ao meio é tecnicamente um hit kill. Ali Jr. não tem durabilidade para sobreviver ao primeiro contato. Já contra Shiharu Shiba, o líder de gangue, que prefere lutar com as mãos nuas por puro orgulho e tenacidade, o fim seria ainda mais rápido. Shiba valoriza a raça e a capacidade de aguentar a dor, mas o orgulho seria sua ruína. Ao tentar absorver um golpe de Sansão para mostrar coragem, Shiba seria nocauteado instantaneamente. O único que oferece um perigo real nesta fase é Gaia, por ser um combatente tático, sempre equipado e pronto para o perigo. Ele teria a vantagem da surpresa e das armas modernas, algo que Sansão, vindo de uma era antiga, não compreenderia de imediato. Mas se Sansão acertar um único soco, Gaia não ficaria em pé para o segundo, considerando que Sansão lutou contra 1000 homens e saiu com ferimentos superficiais. Um homem de 60 quilos como Gaia daria trabalho apenas ao primeiro golpe conectar. Sansão termina esse nível com a probabilidade de vitória de 96,5%. Seu maior perigo seria Gaia, oferecendo perigos que poderiam machucar ou até vencer. Nível 2. O nível de crueldade sobe drasticamente. Agora, Sansão entra no território dos prisioneiros condenados à morte. Spec, Dorian e o ex-líder Che Guevara. Se Sansão lutasse contra Spec, poderíamos esperar algo no mínimo mais brutal do que vimos em sua luta contra Hanayama. Spec é um monstro que fugiu de uma prisão submarina e atravessou o oceano apenas para conhecer a derrota. Sua marca registrada é a Piner Rush. 5 minutos de golpe incessante sem respirar. Mas aqui está o problema para o prisioneiro. Spec perdeu em força bruta para Hanayama e, como vimos, Sansão está em um patamar muito acima. Alguém que carregou 3 toneladas por 64 km e partiu um leão ao meio não seria parado pelo jogo sujo de Spec. Sansão tem estamina de quem lutou contra 1000 homens. Ele simplesmente esperaria o fôlego de Spec acabar para encerrar a luta com um único golpe esmagador. Vitória fácil para o juiz. Dorian seria sem dúvidas o oponente mais difícil dessa fase. Ele não luta apenas com os punhos, ele usa o ambiente e armas escondidas e o mais perigoso, a hipnose por palmas. Esse truque prende a mente do alvo em uma ilusão, deixando-o vulnerável enquanto bate no vazio. No entanto, temos um precedente. Se Doporote foi capaz de quebrar essa ilusão através de maestria marcial, Sansão, com sua mente focada em um propósito divino e anos de experiência como juiz, levaria pouco tempo para retornar à consciência. E no mundo de Bach contra Sansão, você não teria direito a um segundo erro. Um soco em cheio seria KO imediato para o Caio Dorian. Por fim, enfrentamos Che Guevara. Embora seja o segundo homem mais forte da prisão de Arizona, ele é a calamidade em forma de preso. Descrito como uma das 3 criaturas mais fortes do mundo, junto com Yujiro Hama, Biscuit e Olivia, sendo os 3 monitorados constantemente pelo governo e seus mínimos esforços podem causar interferência no sinal de satélite a 70 metros de onde estão localizados. Com um soco, ele mandou para trás e quase derrubou o Biscuit e Oliver. Ele também se manteve e até mesmo feriu Oliver durante sua luta, mesmo que tenha perdido. Guevara é uma arma viva, mas ele sofre do mesmo mal de muitos do verso de Bach. Ele ainda não compreendeu a escala de Sansão. Guevara pode compensar na técnica, mas, como diz o ditado, a força só é ineficaz quando é pouca, e na força de Sansão é descomunal. Sansão tem poder para partir Guevara ao meio, e o revolucionário só descobriria isso no momento do impacto. Probabilidade de vitória é de 84%. Os oponentes que tenham trocações diretas não teriam grandes chances, mas como Dorian joga sujo e foi capaz de causar grande alvoroço, não seria diferente com Sansão. Nível 3. Ao adentrar nessa fase, Sansão se depara com verdadeiros colossos de força física, calamidades em forma de pessoas. O primeiro oponente da rodada é Doporote, o deus da guerra, o homem que matou um tigre com as próprias mãos, capaz de lutar contra Yujiro Hama e de finalizar um dos prisioneiros
Condenados Caio Dorian, Doppo é um verdadeiro mestre do combate, sempre centralizando técnicas e força em cada golpe. A luta contra Sansão poderia até ser prolongada, porque Doppo é justamente o tipo de lutador que sabe lidar com brutamontes. Mas contra Sansão seria diferente, porque aqui cada golpe do Sansão dita o rumo da batalha. Doppo pode esquivar, contra-atacar, trabalhar pontos vitais, mas no instante que Sansão encaixa um golpe, Doppo ainda continuaria lutando, tentando reorganizar o ritmo, mas a diferença de potência começaria a esmagar qualquer plano. E no fim, é simples, Sansão foi ágil o suficiente para enfrentar 1000 homens. Lutar contra um só, por mais habilidoso que seja, não seria um problema, desde que ele consiga tocar o alvo. Agora, Biscuit e Oliva, o Sansão da era moderna contra o Sansão original. 2 gigantes, 2 símbolos de força em seus próprios mundos. Olivia já fez exercícios com um helicóptero, aguenta tiros de escopeta a queima-roupa e luta como uma muralha que decidiu andar. Um embate desses monstros seria parecido com o que foi Bach vs Oliva, uma chuva de golpes, uma troca brutal, onde o primeiro que cair prova que era mais fraco. Só que aí entra o peso da história de Sansão. Sansão derrubou um templo que devia abrigar mais de 5.000 pessoas. Só sobre o telhado havia cerca de 3.000 homens e mulheres. Se cada pessoa pesasse em média 65 quilos, só no telhado isso daria 195 toneladas. E uma estrutura que suporta tudo isso, somada a vigas, pilares e fundações, provavelmente estaria na casa de centenas de toneladas. Derrubar algo assim apenas empurrando com as mãos é coisa de outro mundo. Por isso mesmo que Oliva seja o auge da força moderna, Sansão ainda teria vantagem em força e resistência. Seria uma luta longa e brutal, mas no final Sansão levaria. Depois, nome no Sukune, o homem que transforma carvão em diamante. Sukune tentaria chamar Sansão para uma luta de sumô. Os dois estariam barrados pela barreira linguística, mas Sansão reconhece uma postura de batalha. Sukune até tentaria punir Sansão com tapas, buscando desestabilizar e dominar o corpo, só que Sansão devolve com tapa capaz de destruir ossos. Isso já muda tudo porque o sumo precisa de controle e Sansão não deixa controlar. Sukune poderia tentar o famoso aperto de costelas, mas para chegar nas costelas de Sansão ele precisaria conquistar vantagem, criar brechas, encaixar domínio, e isso é difícil de enxergar acontecendo. Sansão é mais explosivo, mais rápido no avanço e bate com uma força que não permite que Sukune organize a luta do jeito dele. Diante disso, Sansão vence com poucas dificuldades. Sansão já teve oponentes difíceis, mas agora aparece Kaoru Hanayama, um homem de pouca técnica, mas também abençoado com força. Hanayama acumula feitos como derrotar Spec na base de força bruta, ignorando danos que vão além da tolerância humana, e tem seu aperto lendário. Já derrotou até um tubarão branco gigante, já parou um carro com um soco, uma verdadeira máquina. Mas se Hanayama parar carros, Sansão os ergue. Se Sansão já ergueu um portão que devia pesar cerca de 3.000 quilos, isso equivale a 3 carros populares carregados nas costas por uma distância absurda. Aqui o embate seria simplesmente quem tem um soco mais forte, semelhante ao confronto de Hanayama contra o Jiro. Hanayama desfere o soco mais forte possível em cheio do rosto de Sansão. Sansão sente, ele não ignora, ele absorve. Então chega a vez de Sansão. Hanayama poderia se esquivar ou defender, mas ele não faria isso. Ele aceita o golpe de peito aberto como um verdadeiro guerreiro Yakuza. O impacto é tão monstruoso que arremessa Hanayama por vários metros, já nocauteado. Vitória de Sansão. Agora, Jack Hama, o gigante da mordida de aço, já acumula muitos feitos e desenvolveu a técnica Goldou, focado em usar a mandíbula como uma arma fatal. Jack é o resultado de experimentos extremos, utilizou diversos esteroides, passou por múltiplas cirurgias de alongamento de membros e tem uma das maiores tolerâncias à dor de todo o verso de Bach. Na final, contra Bach, Jack continuou lutando, mesmo quando o corpo começou a se desfazer pelo uso excessivo de drogas. Contra Sansão, Jack seria uma ameaça real, porque o Goldou não é só morder, é dilacerar, arrancar pedaços, destruir carne e travar o adversário no pânico do contato. Ele poderia até arrancar partes do corpo de Sansão, mas o que seria dele se começasse a receber golpes com força o suficiente para derrubar templos e erguer toneladas? Seria uma batalha mortal. Uma luta onde Sansão não sairia inteiro,
mas cada soco de Sansão seria como se fosse um basta. E quando Jack tenta insistir na dor, vem o golpe final, pesado, esmagador, como se encerrasse a discussão. Pelo perigo que Jack representa e pelo quanto Sansão apanharia aqui, Sansão avança para o nível 4, mas deixa o nível 3 com a probabilidade de vitória em 67%. Nível 4. Nessa fase a gente pode dizer com segurança que entramos no top tier S+, do verso de Baki Rama. Aqui não existe luta fácil, aqui todo mundo é extraordinariamente forte, e a cada combate Sansão passa mais perto do limite. Para começar, Piccolo. Piccolo é um homem preservado do passado, um predador vivo, um cara conhecido por enfrentar dinossauros e caçá-los. No corpo dele existem marcas que parecem absurdas, como a mordida de um T-Rex. Isso não é estética, isso é histórico. Piccolo já colocou até o próprio Jiru em situação desconfortável na força bruta, obrigando o Okuro a usar uma técnica para não perder. E ele suporta golpes de Katsumi Orochi, golpes tão violentos que chegaram perto da velocidade do som, tão violentos que o braço de Katsumi se destruiu no impacto. E o resultado? Piccolo não caiu, ele se levantou pouco tempo depois, tratando aquilo como se fosse uma ferida superficial, e como se nada bastasse, ele também já aguentou cortes de Musashi Miyamoto, cortes profundos, mas que não passaram do limite do corpo dele, como se os ossos fossem uma blindagem natural. Como Sansão lidaria com um ser que ignora golpes na velocidade do som e trava lâminas lendárias nos próprios ossos? Aqui a gente veria o maior teste de colisão dessa jornada. Sansão avançaria com explosão, com força crua, como quem carrega toneladas no corpo. E quando Sansão encaixa um golpe limpo, um golpe com o peso do impacto que derrubou colunas de um templo, Piccolo seria o primeiro oponente a não cair na hora. A luta viraria um choque de duas forças que parecem indestrutíveis. A vantagem do Piccolo é a resistência pré-histórica. A vantagem do Sansão é que a força dele não parece ter um limite biológico. Ele vem com um fluxo contínuo, quase como se não tivesse teto. Mesmo assim, na minha visão, Sansão vence o Piccolo, mas vence com extrema dificuldade. É vitória no limite. Agora é Baki Rama, o sucessor da criatura mais forte do mundo. Baki não é só forte, Baki é rápido, inteligente e absurdamente técnico. Ele tem uma aceleração que parece instantânea, como se o corpo dele atingisse velocidade máxima em um estalo. Ele consegue impor pressão e transformar a leitura de combate em vantagem, e quando é encurralado, ele desperta o sangue Rama, a Demon Back, aquela presença que muda o ar, muda o peso e muda a luta. E aqui vem um detalhe: como se os dois não se conhecessem, Baki inevitavelmente vai testar. Ele vai entrar com quem já enfrentou Oliver, Piccolo, Musashi, como quem acha que já viu força bruta antes. Só que Sansão não é só força bruta. Quando Sansão encaixa o primeiro golpe limpo, Baki sente como se tivesse sido atingido por um caminhão, concentrado em um punho. Esse golpe não encerra a luta, mas ele muda a expressão da cara de Baki, porque agora ele entende que isso aqui é diferente, e aqui que a técnica decide tudo. Sansão ainda é superior em força, se ele acertar limpo, ele pode decidir a luta, mas Baki é o tipo de monstro que vive de vencer oponentes maiores e mais fortes, e na minha análise é aqui que Sansão para, porque Baki vence por técnicas, ele não vence por aguentar mais, ele vence por não deixar Sansão jogar o jogo dele, ele faz Sansão errar repetidamente, ele derruba um gigante, sem precisar ser mais forte que ele. E agora, a maior ameaça ofensiva dessa fase, se Baki é a evolução, Musashi é o retorno da era mais sangrenta do Japão, e Musashi não busca a vitória esportiva, ele busca o corte final. Para Sansão, esse é o oponente mais perigoso da fase 4, porque Musashi não toca, ele retalha. Musashi já mostrou ser capaz de atravessar proteções modernas como se fossem papel, e pior, ele é tão absurdo na presença que consegue impor o medo do corte antes mesmo da lâmina tocar. Sansão até poderia aguentar alguns danos, ele chegaria a encaixar um golpe perfeito, ou se Musashi prender a lâmina, mesmo que por um instante, mas Musashi está à frente do tempo. A mobilidade, o corte cirúrgico e a frieza fazem Sansão pagar por cada aproximação, e na minha leitura, Sansão encontra aqui sua segunda derrota da jornada e termina a fase 4 com 34% de chance de vitória. Nível 5.
Agora, vamos supor o impossível. Vamos supor que Sansão passou da fase 4. Ele chega na fase 5 e aqui não tem mais lenda. Aqui tem o dono do verso. Yujiro Hama, a criatura mais forte do mundo. Yujiro coleciona façanhas que parecem acima do possível. A maior delas, a mais absurda, é a ideia de ter parado um terremoto com um soco. Yujiro não é só força, ele é força, técnica, leitura e adaptação. Ele atravessa guerras como se fosse em treino, ele enxerga fraqueza no que ninguém enxerga, ele aprende em segundos o que os outros não aprendem em anos. E aqui vem o cenário perfeito. O Yujiro já vai estar sabendo de Sansão, ele vai querer esse combate, e mais do que vencer, ele vai querer vencer Sansão no território dele, na força. Yujiro desfere o primeiro golpe, como quem abre a porta do inferno. Sansão não se esquiva, ele absorve e responde com o impacto de um mito. E por um instante, Yujiro respeita, porque Sansão não é fraco, Sansão é um evento. Só que Ogro não fica nisso. Ele começa a ler, ele começa a ajustar, ele muda o ângulo, muda o tempo, muda a distância e faz Sansão bater no vazio. E quando Yujiro ativar a Demon Back, a luta muda de marcha. Sansão tem força para machucar o ogro, tem força para assustar por um segundo, mas Yujiro é o pacote completo. No final, Yujiro vence, porque domina tudo. Por isso, essa fase fecha com 2% de chance de vitória. E aí? No fim das contas, na minha análise, Sansão no universo de Baki seria uma calamidade absurda, um monstro de força que atropelaria boa parte do elenco, e só pararia quando a técnica e a velocidade do topo entrassem em cena. Ele seria facilmente um top 4, talvez top 3 do verso. Mas agora eu quero saber de você. Você concorda com essa escala? Mudaria alguma fase? Acha que alguém da fase 3 derruba o Sansão mais vezes? Acha que ele teria mais chance contra o Yujiro? Comenta aí embaixo. Por isso, aqui é uma análise pela minha visão. Eu quero muito ler a opinião de vocês. Até breve!